Olá pessoal, amigos, amigas. Hoje eu vou falar sobre um dos grandes gênios da humanidade, Vincent van Gogh, um pintor holandês que nos presenteou com toda a sua genialidade, apesar de ter terminado a vida pobre. Em vida só conseguiu vender uma de suas obras, apesar de ter pintado nada menos que 860 quadros e ter produzido no total mais de 2.000 trabalhos artísticos, obviamente incluindo esses 860 quadros, e que morreu de forma trágica, como eu já disse, em condições quase que miseráveis, com apenas 37 anos de idade. A história conta que ele se suicidou. Ele tinha problemas de psicológicos, era alcoólatra, se tornou alcoólatra no final da vida e tinha problema de relacionamento com a sua mulher, acabou se separando, enfim, foi uma vida muito atribulada, muito triste, mas nada disso tirou a sua genialidade. Tanto que das 10 obras mais bem cotadas e mais caras hoje no mundo, 4 são de autoria dele, exatamente do Vincent van Gogh. Esse gênio da humanidade, holandês, ele nasceu, eu vou colocar os óculos aqui, no dia 30 de março de 1853 em Zundert, na Holanda, e faleceu em Alver-sur-Oise, em 29 de julho de 1890. Ele foi um pintor pós-impressionista neerlandês, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história de artes, da arte ocidental. Como eu já tinha dito, ele criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 860 pinturas a óleo, grande parte das quais concluídas nos seus últimos anos de vida. As suas obras incluem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíram para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo do pintor. Nascido numa família de classe média alta, Van Gogh começou a desenhar ainda criança, sendo descrito como uma pessoa séria, quieta e pensativa. Trabalhou como vendedor de quadros, vendedor de arte ainda jovem, e viajava frequentemente, porém entrou em depressão depois de ser transferido para Londres. Eventualmente, Van Gogh acabou por se voltar para a religião, tendo passado algum tempo como missionário protestante na Bélgica. Ao longo dos anos, enfrentou problemas de saúde e solidão até começar a pintar em 1881. Tendo se mudado para a casa dos seus pais. O seu irmão mais novo, Theo, apoiou financeiramente e os dois mantiveram uma duradoura e prolífica correspondência ao longo da vida de ambos. Os seus primeiros trabalhos exploravam o tema da natureza morta e retratos da vida no campo. Em 1886, Van Gogh mudou-se para Paris, onde se encontrou com vanguardistas como Émile Bernard e Paul Gauguin, que se opunham à sensibilidade impressionista. Lá, à medida que produzia suas obras, criou uma nova abordagem às naturezas mortas e às paisagens com suas pinturas, ao assumir cores mais vivas, enquanto desenvolvia um estilo que se estabeleceu por completo em 1888. Durante a sua estadia em Arles, melhor dizendo. Durante esse período, o pintor também ampliou seus temas, que passaram a incluir oliveiras, cipestres, campos de trigo e girassóis. Durante a sua vida, Vincent teve episódios psicóticos e delírios, temendo pela sua estabilidade mental e negligenciando frequentemente a sua saúde física. Por um lado, ao não manter uma alimentação regular, e por outro lado, bebendo muito,
Sua amizade com Gauguin terminou numa briga que culminou com um ataque de fúria de Van Gogh, durante o qual cortou parte de sua própria orelha esquerda com uma lâmina. Acabou por passar algum tempo internado em vários hospitais psiquiátricos, incluindo o período passado de Saint-Rémy de Provence. Depois de ter recebido alta, ficou sob os cuidados do médico homeopata Paul Gachet, mudando-se para o vilarejo de Auvers-sur-Oise. Tudo isso na França. Todas essas cidades, esses lugares aqui na França. Não tendo obtido sucesso nem reconhecimento durante a sua vida, Van Gogh era encarado como um louco e um fracassado, conquistando alguma fama apenas após seu suicídio. O agravamento do seu estado de depressão levou o pintor a disparar um revólver contra o seu próprio peito no dia 27 de julho de 1890, vindo a falecer na sequência dos ferimentos causados apenas 2 dias depois. Com o passar do tempo, Van Gogh passou a existir na imaginação pública como a essência do gênio incompreendido, artista no qual os discursos sobre a loucura e a criatividade convergem. A sua reputação começou a crescer no início do século XX, enquanto elementos do seu estilo de pintura passaram a ser incorporados pelos fauvistas e expressionistas alemães. Van Gogh alcançou grande sucesso comercial, popular e de crítica nas décadas seguintes, sendo lembrado atualmente como um pintor importante e trágico, cuja personalidade problemática tipifica os ideais românticos do artista torturado. Então, duas observações, aliás. Essas informações eu obtive, que eu acabei de ler, e não só essas, todas as biografias que eu leio aqui, tanto de políticos e no caso agora de gênios da humanidade, eu tenho acesso pela internet, Wikipédia e outras fontes. Então eu quero deixar registrado a fonte dessas informações. Lógico, não está, eu li a parte principal, um resumo, digamos assim, mas conta bem a história dele, do Vincent Van Gogh. E também quero deixar claro que sobre o suicídio que ficou registrado na história, há uma segunda hipótese, que ele teria sido ferido acidentalmente quando ele estava próximo de 2 rapazes, 2 meninos que estavam com uma arma na mão e dispararam acidentalmente contra ele. Para não incriminar os rapazes, ele acabou assumindo que teria praticado suicídio. Lembrando que ele só morreu 2 dias depois do acidente. Enfim, essa é a história de um gênio da humanidade, uma história triste, mas que nos deixou um grande legado, pelo qual nós devemos ser muito gratos. Eu contei essa história hoje, quero alterná-las com as histórias infindáveis, os currículos infindáveis dos atuais ministros do atual governo, para mesclar, para dar um alívio, digamos assim, embora uma história dessa não dê necessariamente um alívio, né? Mas a história de todos nós, particularmente, gênios ou não, famosos ou não, simples cidadãos ou cidadãs, sempre é cheia de adversidades, enfim, não só adversidades, conquistas, fracassos, reconquista, superação. Então isso faz parte da vida de todos nós, quase que indistintamente, independente de cor, raça, religião, posição social. A vida é uma sucessão de infortúnios e momentos gratos e inesquecíveis de felicidade, alegria também, por que não? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.